uma coisa que eu acho que eu não vejo quase ninguém falando, o quanto um filho adiciona de pressão na vida do casal e principalmente na vida da mulher. Assim, o meu primeiro filho foi um sonho encantado. Dormia, obedecia, fazia, etc. O segundo filho, a partir de 1 ano, começou a acordar 6, 7 vezes de madrugada e não dormia. Assim, ó, eu nunca passei por algo tão difícil no meu casamento, porque eu não era o tipo do pai que conseguia ouvir ele chorando e dormir, porque nós dois acordávamos, nós dois dormíamos mal e a gente não tinha apoio familiar próximo. Aquilo durou mais de 1 ano. Isso começou a consumir a nossa alma, que assim, a gente começou a ter dificuldade como casal nos primeiros 2 semanas. Não é que assim, nossa, depois de 6 meses nós estávamos com problema. Não. Em 2 semanas, a falta de sono, o estresse, aqueles probleminhas da nossa vida que eram pequenos, que a gente conseguia ignorar, se tornaram gigantes. A gente ter brigas homéricas de madrugada e não saber o que fazer, começar a entrar em desespero. A minha esposa, eu vou sair de casa, eu não sei mais o que fazer. E tem dias que assim, escolhe quem vai ficar acordado, quem vai dormir, porque não. E aí achando que o outro, estando a 3 cômodos de distância, acordava também, preocupado. E a minha esposa também já teve quadro de depressão, né? Ela não. Ela, assim, pela graça do Senhor, ela não entrou em depressão. Porque eu já estava quase embarcando de desespero, assim. Só que o problema é que as pessoas ao redor vêm com muitas ideias do que fazer. Então é o curso de sono, e isso e aquilo, e são maravilhosos. A gente fez curso de sono, a gente foi no neurologista, inclusive fomos maltratados pelo neurologista quando fomos, assim, nos tratou como se fosse lixo, porque a gente começou a falar para ele do que a gente tentou fazer, e ele, tipo assim, vocês estão loucos. Eu falei, nossa, a gente só tá te falando que a gente tentou, porque a gente tá desesperado, e do nada foi resolvido, né? Praticamente do nada. Mas também essa pressão externa de todo mundo querendo trazer solução para você, que é natural, né? Mas eu queria te ouvir, assim, o quanto você acredita que a questão dos filhos, que é uma bênção maravilhosa, porque daí eu acho que traz mais culpa, né? Como que essa bênção está me dando tanto, me fazendo passar tanta dificuldade, né? Mas eu queria te ouvir. Sim, é. Antes de eu entrar nessa questão do filho, só é, fazendo um último adendo ali na questão da falta de fé, né? E tem a ver com essa questão do filho. A gente acha que ter fé é a gente não duvidar, é a gente não fraquejar, né? Eu tenho uma fé inabalável. Então, frente às dificuldades da vida, eu não sinto medo, eu não sinto angústia, eu não sinto ansiedade, eu estou sempre confiante. Mas fé, ela pressupõe a não certeza. Se não fosse, se fosse certeza, não seria fé, né? Seria certeza. Então, o quanto a gente tem essa visão equivocada mesmo, eu acho que nos dois meios, pentecostais e reformados, de que a vida depois do estar em Cristo é uma vida de confiança inabalável, que significa você nunca ter sentimentos de dúvida, de fraqueza. O Evangelho justamente fala que é na fraqueza, é na dependência, é na humildade que o poder de Deus se manifesta. Então, na verdade, fé é a gente ter mais dependência de Deus. É a gente ser mais manso e mais humilde. E aí isso pressupõe a gente ter que lidar com os sentimentos que vão vir, inevitavelmente, dessa humildade, dessa dependência, que é a insegurança, o medo, porque a gente está abrindo mão da nossa capacidade, né? O John brincou aqui, não duvide a única confiança que a gente tem que ter na nossa incapacidade, né? É isso, a gente tem que confiar realmente no quê? Na nossa incapacidade de conseguir lidar, né? Então, acho muito interessante a gente pensar nessa questão de falta de fé dentro dessa perspectiva. O que é, de fato, né, a gente ter fé? O que é uma fé inabalável? É nunca sentir dúvida, nunca sentir dificuldades, né? Angústia, não é. E aí, com relação à experiência com os filhos, é muito interessante que eu tinha uma culpa muito grande, assim, no começo, nesses 3 primeiros anos, porque eu via ao meu redor, a gente se compara muito, né? Então, eu estava lá naquela época
no Instagram só consumindo conteúdo na época, e aí eu olhava para as blogueiras, né, de maternidade, e parecia que estava tudo dando certo para todo mundo, menos para mim. Eu falando, gente, mas os filhos dela são maravilhosos, eles dormem a noite toda, qual que é o problema? Qual que é o problema comigo, né? A gente, mãe, a gente leva para o pessoal, fala assim, não, se não tá dando certo pro meu filho é porque eu não tô conseguindo, né, prover para ele aquilo que ele precisaria. E aí eu via muita gente falando assim, ah, nossa, ai, como é que eu pude viver minha vida toda sem esse bebê? Minha vida é muito melhor agora que eu tenho você. E eu sentia muita culpa, porque no começo, eu juro, eu falava assim, cara, eu queria minha vida de volta, sabe? Assim, de verdade, eu amo essa criança, amo, não deixaria de tê-lo, mas eu sinto falta da minha vida de antes. E isso demorou para eu conseguir passar por esse período. Então eu sentia muita culpa, ainda mais sendo uma mãe cristã, né? Não, porque é isso, é o sacrifício, você se alegra no sacrifício. E tava me sacrificando, mas tava sendo muito difícil, tava sendo muito difícil. E aí, de novo, claro, assim, né? Olhando daqui para lá, 10 anos atrás, meu filho mais velho tá com 10 anos. A Luísa né, com 10 anos a mais, eu olho e falo, cara, Deus estava me tratando. Deus estava sendo muito amoroso comigo. Muito amoroso. Por mais que na hora tivesse sido muito difícil. Perceber esse amor. Perceber essa bondade. Na hora, para mim era, Senhor, o Senhor está me preterindo. O Senhor prefere as outras pessoas. Que o Senhor deu um filho sem problema nenhum para elas. E hoje eu olho e eu entendo que foi um presente o filho que o Senhor me deu, da maneira como ele é. Foi um presente. E foi o Senhor sabendo exatamente. Eu preciso tratar isso aqui na vida da Luísa. E, e a gente vai tratar isso junto, sabe? Então eu não troco as dificuldades que eu tive. E eu acho que a graça do Evangelho é a gente perceber essa inversão do reino, que é a gente poder chamar as dificuldades de bênção também, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que percebem que não têm capacidade nenhuma. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos, os que têm fome e sede de justiça. Então, é claro que a nossa vida é abençoada quando tudo está dando certo. Mas, por conta de Cristo, a gente pode chamar as dificuldades de bênção também, porque a gente pode descansar na certeza de que elas estão cooperando para o nosso bem, sabe? Então, olhando para minha história, eu não troco esses 3 anos de escuridão por nada. Se alguém falasse, Luísa, você trocaria? Você preferia ter que fosse diferente? E eu não preferia, porque eu não teria experimentado a graça de Deus da maneira como eu experimentei e a intimidade com Deus da maneira como eu experimento hoje. Só foi possível por conta disso. Então, na verdade, aquilo que na hora para mim era, Deus está me preterindo. Deus esqueceu de mim. Deus está abençoando as outras pessoas e não está me abençoando. Na verdade, hoje eu olho e falo assim, nossa, Deus me amou muito por ele ter me dado tanta dificuldade. E é claro, não estou dizendo que essa é a única forma de Deus demonstrar o nosso amor por nós, né? Porque a gente tende a ser cartesiano. E aí a pessoa pode ouvir isso e falar assim: então a forma de Deus demonstrar o seu amor por mim é me dando dificuldade. Não é. O Senhor trata cada um do seu jeito. Cada pessoa tem a sua trajetória. Mas é importante a gente receber das mãos de Deus tanto as facilidades quanto as dificuldades, entendendo que na sua graciosa soberania tudo isso está cooperando para o bem, sabe? Então eu vejo isso assim. Foram anos muito Ô, Luísa. difíceis e aí até para quem se Pode continuar, desculpa. perdão. Não, pode continuar. Não, eu ia só terminar falando, né? Se tem alguém que está nessa época, né? Que você saiba que o Senhor está com você e não tente dar conta sozinha, sabe? Eu
Acho que eu, eu posterguei muito o pedir ajuda e o admitir que eu precisava de ajuda. Então, acho que é importante a gente falar, rendo as minhas mãos, preciso de alguém me ajudando nesse Sim. momento.